Olá, meninos e meninas de todas as idades. A vovó vai contar para vocês hoje uma história verídica que aconteceu com um amigo meu. Ele é muito velhinho e mora numa mata aqui próxima. Ele é lenhador, sabe? Mas vive reclamando da vida. Um dia estava ele com um enorme feixe de lenha na cabeça, indo por uma estrada e reclamando sem parar. Ele dizia: "Oh, vida difícil, eu não quero mais viver. Como eu estou chateado, eu não quero ficar neste mundo. Esta é uma vida madrasta para mim, eu quero morrer. Apareça, morte, me leve daqui." E assim, ele continuava andando pela estrada, com aquele feixe de lenha pesado à cabeça, reclamando sem parar. E mais uma vez ele disse: "Apareça, morte, apareça e me leve daqui. Não quero mais viver, não. Eu sofro tanto, tanto, tanto. Eu prefiro morrer, prefiro passar desta para melhor. Venha, morte, me leve daqui. Eu não quero continuar nesta vida." E assim, aquele velho continuava andando pela estrada e reclamando. O sol ficou ainda mais forte, o cansaço aumentou, e ele, muito nervoso, continuava pedindo à morte que aparecesse. Mas de repente ele tropeçou e o feixe de lenha que trazia à cabeça caiu ao chão. Aí que ele reclamou mesmo. Foi logo falando: "Vamos, morte, apareça, apareça e me leve daqui. Eu não quero mais viver. Não está vendo o meu sofrimento? Apareça, morte, e me leve. Apareça, morte." E nesse instante apareceu ali na sua frente, poderosa, terrível, assombrosa, a morte. E a morte foi chegando e dizendo: "Você me chamou? Aqui estou eu vim te buscar." Quando o velho viu a morte à sua frente, a sua vida passou como um flash. E em alguns segundos ele pôde descobrir que a sua vida era muito boa, que queria viver por muitos e muitos anos, mesmo com tantas coisas lhe acontecendo. Mas a morte estava ali à sua frente para lhe buscar. E quando ela perguntou novamente: "Você me chamou?" O velho olhou para ela, deu um sorrisinho sem graça e respondeu: "Eu chamei, sim, senhora. Chamei, mas foi porque o meu feixe de lenha caiu aqui e eu queria muito que a senhora, que é tão forte e poderosa, me ajudasse a recolocá-lo na cabeça. Por favor, tenha bondade de me ajudar." A morte, diante daquela resposta astuciosa, achou o velho até bastante engraçado e decidiu lhe dar mais alguns anos de vida. Ajudou a colocar o feixe em sua cabeça e foi-se embora sorrindo. O velho, quando a morte virou as costas, saiu satisfeito cantando pela estrada: "Eita vida boa, olhalê! Eita vida boa, olhalá!" E assim viveu muitos e muitos anos lá naquela mata, feliz da vida. É verdade. Gostaram da história? Ela é um conto popular mineiro. E eu espero que vocês tenham gostado muito. Até outro dia.
Olá! A história das civilizações nos ajuda a compreender a nossa identidade. Se temos tecnologias avançadas, é porque os povos primitivos iniciaram essa busca. Hoje, no Caderno Educação, vamos conhecer a cultura dos povos pré-colombianos. E falando em tecnologias, vamos saber como as ferramentas da comunicação e da informação estão revolucionando o dia a dia nas escolas. Coleta seletiva de lixo deve ser selecionar os lixos de acordo, selecionar de alguma forma e separar, de acordo com os seus negócios. Coleta seletiva eu entendo como uma variação de lixo orgânico e inorgânico que a gente separa. Quando a pessoa faz a coleta do lixo, o caminhão passa e faz a coleta do lixo. Coleta que os lixeiros, né, os caminhões de lixo fazem pelas cidades, né, que recolhem os lixos das cidades, acho que é isso. Aí que separa plástico, metal, vidro, determinadas lixeiras. Aí eles passam assim, tipo com um caminhão, e eles catam lixo, separam papel, coisa e levam para poder fazer. Então nós separamos, porque a gente mora em um local assim, setor de chácara, e a gente evita, né, principalmente hantavirose, as doenças. Restos de alimentos a gente utiliza como adubo, e as outras coisas a gente separa, e até mesmo para facilitar o serviço de quem colhe os lixos. Com essa atitude simples de se separar esses materiais, você já consegue otimizar muito do processo que virá depois. O meio ambiente começa no meio da gente. Por isso, reciclar o lixo é uma forma de reaproveitar a matéria-prima e manter a cidade limpa. O que para algumas pessoas é apenas lixo, para outras pode até virar material de construção. Foi o que aconteceu na casa do brasiliense Sérgio Pamplona, batizada carinhosamente de Ecoaldeia. Os degraus das escadas são de pneus recolhidos em borracharias. O sol que ilumina a casa entra pelo vidro de um para-brisa que estava abandonado numa oficina mecânica e pelas janelas menores, feitas com prato Duralex. Na área de serviço, garrafas PET também foram aproveitadas para deixar a luz entrar. Escondidos atrás da massa acrílica estão sacos de cebola, usados para ajudar na sustentação das paredes do lavabo e da bancada do filtro, enquanto cacos de cerâmica adornam a mesa da cozinha. Nessa estrutura onde nós estamos, não há concreto armado. No lugar do tradicional ferro e cimento, o que existem são pneus cheios de terra. Aqui, respeito à natureza e economia andam lado a lado. A bioarquitetura procura trabalhar com materiais mais próximos do natural possível, materiais locais e material reciclado também nas zonas onde esses materiais são recursos disponíveis, porque a gente não vê lixo, a gente vê recurso que não está sendo utilizado. Sérgio utilizou em sua casa materiais reciclados. Reciclar é aproveitar os materiais que podem ser utilizados novamente. No Distrito Federal, aproximadamente 3.000 pessoas sobrevivem com a venda daquilo que recolhem nos lixões. Organizados em 11 cooperativas, os catadores de lixo selecionam metais, papel e outros materiais. Temos que reconhecer a importância dos catadores, de todas as pessoas que estão envolvidas no processo. São todas partes importantíssimas e fundamentais para uma melhora e para uma solução efetiva do problema. Para reaproveitar o lixo, os catadores precisam antes fazer a coleta seletiva. Coleta seletiva é a separação dos materiais orgânicos e inorgânicos. Lixo orgânico é aquele formado por restos de comida e outros materiais que a natureza absorve rapidamente. Lixo inorgânico é aquele formado por materiais como metais, vidros, borracha, plástico e outros materiais cuja decomposição pelo processo natural é muito lenta, podendo durar décadas ou até mesmo séculos. Quando o lixo é corretamente armazenado e reaproveitado, toda a sociedade ganha. O reaproveitamento daquilo que jogamos fora diminui a poluição do solo e da água e ajuda a preservar o meio ambiente, o nosso maior patrimônio. Bem antes da chegada dos europeus, havia povos que habitavam nossos continentes. A exposição Por Ti América mostra a cultura e os costumes dessa sociedade. Como era a América antes da chegada dos espanhóis? Que povos habitavam o continente americano?
Quando as pessoas pensam em quem habitava a América antes da chegada de Colombo, todos sabem dos Incas, dos Aztecas, de Maias, são as primeiras referências que se vem à cabeça. Mas, na verdade, essa exposição mostra muito isso, que existiam assim, muitos grupos, muitas civilizações. Aqui a gente tem representadas 52 delas que habitavam a América. O dia a dia dos povos ameríndios e a relação estreita e respeitosa com o mundo estão representados em diferentes artefatos. A presença de animais nas peças é intrigante. Alguns animais são representativos de forças, eles admiravam as qualidades de alguns animais e essas representações eram tidas até como uma espécie de divindade. Então, tem a astúcia do macaco, por exemplo, eles tinham essa admiração por isso, a força de um grande felino. Então, daí tem essa relação de respeito, de admiração e uma espécie também de culto a essas figuras. Já naquela época, os pré-colombianos faziam um trabalho minucioso, utilizando diferentes elementos. Produziam peças sofisticadas de concha, prata, cobre e ouro. Eles já fabricavam adornos, brincos, colares, objetos de enfeite, de ritual e de enfeite das pessoas, que caracterizavam também as castas, a posição que aquela pessoa que utilizava aquilo representava, que posição ela detinha naquela sociedade. A tecelagem é outra técnica na qual os ameríndios se destacavam. Peças confeccionadas em lã e algodão resistiram aos séculos. O trabalho detalhado com couro também é surpreendente. O sistema de linguagem dos pré-colombianos era complexo. O códice que nós temos aqui representa algumas imagens do cotidiano desses povos. Então, neste códice, nós podemos ver alguns desenhos que falam de cenas de sacrifício, posicionamento do sacerdote perante a sociedade, cenas que fazem alusão ao cotidiano dessas pessoas, além também de algumas peças que possuem desenhos que também contam a história dessas civilizações. Então nós temos alguns vasos incas, por exemplo, que mostram o ritual de sacrifício nas montanhas, por exemplo. Assim também como a civilização Nazca, que também nós temos algumas peças que mostram a civilização, como era a pesca, a caça. Temos também o quipu. O quipu, ele é feito de cordões de lã com alguns nós. Então vamos supor, como você tem um rebanho de ovelhas, como você registraria a quantidade de ovelhas que você tem nesse rebanho? Eles contavam de acordo com os nós que tinham em cada cordão de lã, no caso. Então o quipu não servia só para isso, servia também para registro de narrativas, registro também de tributos, de pagamentos de tributos. Os ameríndios já jogavam bola com direito a trajes específicos, mas não jogavam apenas por deleite. Havia uma simbologia ritual implicada. A bola é como se ela representasse o sol, os astros, tá legal? As equipes de jogadores é como se representasse a humanidade. Daí decorre a primeira regra do jogo. Qual era? A bola não podia ficar imóvel. Os jogadores não podiam deixar a bola parar, ficar em estado estático. Ela tinha que estar sempre em movimento. Tá entendendo? Por quê? Porque se ela parasse, representava os humanos deixando de realizar suas oferendas, deixando o universo parar. O sol parar de nascer, parar de se pôr. Dentre os alimentos cultivados pelos pré-colombianos, temos a pimenta, o feijão, o milho e o cacau. Com o cacau preparavam uma bebida chamada chocolate. Tornar próxima uma cultura acessível apenas por meio dos livros possibilita uma melhor reflexão sobre nossa origem. Para o aluno do Brasil, é uma questão de identidade cultural. Conhecer os povos da América Latina é conhecer um pouco da nossa própria história. Depois de um passeio pela América com tanta informação, falar sobre o que se aprendeu não é tarefa fácil. Sobre o calendário dos astecas
eles marcavam os fatos importantes, a cultura, as estátuas, o milho, que eles representavam os deuses do fogo, da água. Eu aprendi sobre a cultura indígena. Em meio a tantas descobertas, será que é possível escolher algo de que mais se gostou? Não posso falar só de uma, porque todas, para mim, foram muito especiais. Eu adorei. Gostei de tudo. Todo o acervo da exposição é a evidência de que nosso continente foi ocupado há mais de 15 mil anos por povos de grande sofisticação intelectual, tecnológica e cultural. Nós jogamos tudo na mesma lixeira, né? Porque a gente não tem um hábito de separar. Orgânico deve ser alguma coisa que demora pra se dissolver, sei lá. Eu já ouvi falar, mas não sei o que é. Porque minha tia, ela tem lá a lixeira lá e nós separamos, entendeu? Mas eu mesmo, eu separo, mas não sei porquê e tal. Ela fala, não, é bom fazer isso porque cada elemento aqui vai pra uma parte, entendeu? Não pode juntar tudo. Como é que eu posso dizer? A divisão dos materiais de lixo, metais, vidros, plásticos. Inorgânicos são os que demoram mais tempo para se decompor na terra, assim, esse tipo de coisa. E orgânicos são, isso que eu falei, adubo, esse tipo de coisa. E o orgânico é o que faz adubo e o seco é para reciclagem. Eu não aprendi nada sobre lixo orgânicos e inorgânicos. Essa é uma separação primária que pode ser feita em todas as residências, que otimiza principalmente e descarrega o acúmulo que a gente tem nos aterros sanitários. Porque o material orgânico ele é um material de fácil decomposição e de simples utilização. Pode ser utilizado em miocários, em adubos, em processos de compostagem. O lixo seco ele já demanda um processo industrial para esse novo retorno a essa matéria muito mais complexo. Os laboratórios de informática nas escolas são importantes recursos pedagógicos. O mundo digital apresentado aos alunos favorece inúmeras possibilidades do conhecimento. As ferramentas da tecnologia da comunicação e da informação diminuem as distâncias. Um computador é o elo de ligação entre as diferentes culturas e os idiomas mundiais. Pensando nisso, a Escola do Parque da Cidade, PROEM, utiliza o seu laboratório de informática para oferecer aos alunos conhecimento global. A interdisciplinaridade está presente em vários projetos. Softwares e internet possibilitam estudos sobre o meio ambiente, cursos profissionalizantes, jogos e comunicação. A gente procurou sempre atender aos anseios dos alunos, né? O aluno sempre vem reivindicando essa ou aquela informação e a gente procura adequar essas informações para um projeto. No projeto Chessnet, os alunos participam de partidas de xadrez online. O PROEM organiza até competições com outras escolas. Conectados pela internet, os jogadores interagem e tudo é anotado, para que todos saibam a situação do torneio e acompanhem os resultados. E quem tem interesse no mercado de trabalho pode participar da iniciação profissional em informática. Esse projeto ensina aos alunos a digitação, operação de micro e navegação na internet. Está ajudando a aprender a mexer no Word, Excel e vai me ajudar a arranjar um bom trabalho. Na escola também funciona a Rádio Web PROEM, um estúdio de rádio de transmissão via internet. A programação variada é feita com a participação dos alunos e professores. O espaço é também aproveitado para a aprendizagem da locução, de como construir uma programação e como manusear o estúdio de rádio. Só o advento do pessoal, dos alunos terem entrado no estúdio, gravado a sua própria voz, ter feito vinhetas, algumas entrevistas, e esse material de áudio veiculado nas caixinhas de som, já houve uma modificação assim na autoestima de quem fez a gravação e na sua relação com os colegas, né? Porque os colegas passaram a vê-los como capazes. Eu acho legal, nós aprendemos muita coisa,
e nossa voz está indo no mundo todo. O diferencial no uso do computador é o objetivo com que esse professor vai estar utilizando esse recurso. A gente sabe que é um recurso fantástico, mas que se ele não tiver um objetivo realmente concreto, a gente não vai ter resultados com a utilização desse computador. Então, aquilo que o professor faz, o projeto que ele quer desenvolver, se ele está envolvendo o aluno, a escola, a interação entre ele e o aluno com certeza vai melhorar, os alunos entre si vão melhorar, o comportamento do aluno geralmente melhora, assim, o aluno tem mais interesse em retornar para a escola utilizando esse recurso. Na Escola Classe 41 de Taguatinga, o Laboratório de Informática é uma forma de inclusão digital e social. Por meio do computador, os professores exploram a vivência dos alunos, aproveitando as possibilidades que os recursos digitais oferecem. Esse trabalho possibilita o desenvolvimento da coordenação motora, da leitura e de conhecimentos de forma geral. Na tela do computador, eles desenham e constroem textos. Projetos de leitura e de escrita dão vida ao mundo da fantasia e se transformam em pequenos livros que são expostos com orgulho pelos alunos. Produção de textos. Só nas produções de texto eu tô aprendendo, tô pegando jeito com a coisa. É que eu gosto de fazer texto, escrever. Eu tenho observado a melhora na autoestima, a melhora dentro de sala de aula, na questão intelectual, na questão dos traços mais firmes. Dentro de sala de aula eles têm demonstrado uma melhora na questão da interpretação dos textos, eles têm melhorado na questão da ortografia, né, questão da pontuação. Os resultados são visíveis. Kevin Moraes está participando de um programa de colocação no mercado de trabalho. O contato com o computador na escola foi um passo importante para a nova etapa da vida dele. Me desenvolvi mais, consegui digitar mais rápido, porque antes eu não conseguia muito, agora eu já consigo digitar bastante. Já consigo fazer algumas cartas. Por exemplo, se eu quiser mandar uma carta pro dono da Microsoft, aí eu vou lá, primeiro, né, eu vou lá, começo a digitar bem, explicando para ele o que eu quero e tudo. É assim. Os núcleos de tecnologia educacional oferecem suporte aos laboratórios de informática das escolas públicas do DF. Para informações sobre o NTE de sua regional, ligue para 3901-4459 ou 3901-4421. O Menino Maluquinho na Era da Informática. O livro do Ziraldo é a nossa dica de leitura. Todo ano eu faço um livro novo e, além dele, um livro adicional do Menino Maluquinho. Porque o Menino Maluquinho virou, como disse um amigo meu, virou o Menino Nacional. Ele virou uma figura muito conhecida. Então, a editora aproveita para a gente fazer vários livros, tendo como personagem central o Menino Maluquinho. Esse aqui tem 10 anos que a gente está fazendo. Porque a gente não conseguia... A gente que eu falo é o Gustavo Luiz, que é um menino que trabalha comigo, que entende, é um pioneiro da informática no Brasil. Ele é jovem, mas ele está desde o começo da informática. E o Mig, que é o Miguel Mendes, que é que ilustra o Menino Maluquinho para mim nas tiras e tudo mais. E todo ano a gente trabalha junto para poder fazer um livro. Então a gente queria fazer um livro sobre informática. Quer dizer, um livro que iniciasse, informasse a criança sobre informática. Principalmente para a criança, antes de chegar no computador, passar pelo livro, que essa que é a intenção. E faltava a gente conseguir o tom. Finalmente, um ano atrás ou dois, a gente conseguiu o tom. Quer dizer, é um livro, esse livro, mesmo daqui a 10 anos, ele ainda será um livro atual. Quer dizer, fala de informática, todo dia muda tudo na informática. Então, é possível que daqui a pouco a informática, que é muito veloz, envelheça um pouco esse livro. Mas as edições subsequentes vão cuidar dessa questão para que ele não envelheça. Mas mesmo que você não mexa nele,
como ele situa a criança diante da informática, que a criança não muda nunca, o computador pode mudar, mas a criança não muda, a criança é a mesma sempre. Aí o livro vai ficar valendo por muito tempo ainda, porque ele realiza o que eu sempre sonhei na minha vida. Você não pode chegar no computador sem passar pelo livro. A reciclagem é boa tanto para quem está vendendo lixo como para a sociedade, porque além do meio ambiente ser despoluído, vamos dizer assim, essa pessoa pode ganhar alguma coisa. A gente começou, só que aí foi desleixando, o pessoal foi ficando desatencioso, aí parou. O papel dá para fazer novos papel reciclado, que a gente até fez ano passado na minha outra escola. O vidro dá para fazer artesanato, outras coisas assim. E plástico também, dá pra fazer muita coisa com garrafa de PET, essas coisas. Como os plásticos, né? Os papéis, aquelas tampinhas de alumínio, né? Tem uns que mandam para fábricas de reciclagem, outros reciclam de acordo com a sua convivência, assim, com o povo, sabe fazer materiais, tal. Seria a parte do lixo orgânico, que são os plásticos, aí tem a parte dos papéis, inorgânico, a comida, os alimentos que são mal utilizados, não come direito. O homem tem essa tendência de acreditar que o lixo é aquilo que ele pode jogar fora. E a gente não pode esquecer que o lixo é aquilo que a gente joga dentro da nossa terra, dentro do nosso planeta. Então, na verdade, quando a gente está jogando fora esse lixo, a gente está só jogando ele fora do nosso campo de visão. Você sabe como funciona o mundo do audiovisual? E como fazer programas de rádio e de televisão? É o que as crianças aprendem no projeto Guri no Ar e TV Guri. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, através do Centro de Ensino Integral à Criança e ao Adolescente, Kaique Juscelino Kubitschek de Oliveira, desenvolve com seus alunos os projetos Guri no Ar e TV Guri, que tem por objetivo utilizar as tecnologias de informação e comunicação como ferramentas pedagógicas para ampliar as perspectivas do conhecimento. Na realidade, o trabalho nosso no laboratório de informática não visa a formar operadores de microcomputadores. A gente trabalha aqui buscando uma perspectiva de criação, em que as crianças possam estar expandindo os seus conhecimentos e a sua capacidade de comunicação. Utilizando o laboratório de informática e com o apoio do Núcleo de Tecnologia Educacional de Brasília, o projeto Guri no Ar desenvolve uma rádio escolar com programação diária no intervalo das aulas. A programação é de responsabilidade dos alunos com auxílio dos coordenadores do Laboratório de Informática e de auxiliares em educação. Cada programa contém noticiários, musicais, humorísticos, vinhetas, entrevistas e prestação de serviço. Eu acho bom trabalhar na rádio porque é bom que a gente aprende, a gente sabe como é que vai perder o medo de falar. A TV Guri, além de satisfazer os objetivos da rádio, traz o aluno para o mundo televisivo e ensina todo o processo de produção de vídeo, através da simulação de um estúdio de gravação e realiza a transmissão ao vivo para toda a escola. Bom dia, eu sou Débora, quarta B do Kaique JKO. Nessa edição mostraremos um pouco da história de Brasília. Dom João Bosco, que em 1883 profetizou na Itália que na região onde hoje se encontra Brasília surgirá uma grande civilização de uma riqueza inconcebível. Eu gosto
esse programa da TV Guri, porque aí a gente pode aprender como fazer, por exemplo, muita gente tem querer de ser jornalista, aí a gente pode aprender como ser. Os alunos elaboram um planejamento semanal dos programas diários da Rádio Guri no Ar e da TV Guri, baixando da internet notícias, curiosidades, MP3, informações gerais, dicas de sites, entre outros materiais necessários ao bom desenvolvimento dos programas. Eu vejo que esse projeto ele ajuda muito as crianças a desenvolver a criatividade, né? Ajuda as crianças a se desinibir, porque eles vão ter que se expressar, né, oralmente, no caso na rádio, no caso de frente à câmera, né, para estar falando para outras pessoas. Então, para a expressão oral, é um ganho, é um lucro muito grande para as crianças. O uso dos diversos tipos de mídia na escola valoriza o processo construtivista na educação. É um trabalho de colaboração e participação que diversifica a utilização das tecnologias da informação e comunicação na escola. Não é só a informática, mas a TV, o vídeo, a rádio e mais recentemente o DVD, que são tecnologias que podem ser utilizadas na busca da melhoria da qualidade do ensino. Nós sempre que podemos incentivamos e buscamos acreditar no potencial criativo dos nossos alunos. No programa de hoje, vimos projetos voltados às novas tecnologias. Saber usar essas ferramentas da comunicação e da informação é uma aprendizagem quase obrigatória na atualidade. Nesse processo fica uma lição. Devemos fazer o uso criativo e ético da tecnologia para melhorar a humanidade. O Caderno Educação fica por aqui. Você pode dar sugestões pelo telefone 3901-6800 ou pelo e-mail canal.educação@se.df.gov.br. Tchau e até o próximo programa.